Olá, meus amores! Como estamos, sétimo ano? Acorda, galera! Vamos seguindo com as nossas aulas. Nós chegamos agora na nossa aula número 9. Isso mesmo. Na nossa última aula, nós falamos sobre a linguagem verbal e não verbal e sobre as histórias em quadrinhos, não é mesmo? E hoje, continuando falando em tipo de texto, porque as histórias de quadrinhos são os tipos de texto, nós vamos falar sobre outro tipo de texto, que são os contos. Hoje nós vamos trabalhar ligados à literatura. E isso, língua espanhola também tem literatura, não é só língua portuguesa, viu, galera? Todas as línguas, todos os idiomas têm as suas partes gramaticais, as suas partes de vocabulário e a sua parte de literatura, que é belíssima, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Não esqueça, galera, eu sou a professora Tainá e estou aqui com vocês. Simbora! Quais são os tipos de texto de hoje? Os contos. O que são contos? Primeiro, vamos relacionar o que é um conto. O conto é um relato ou narração, uma narração breve. Isso mesmo. Ele não é aqueles textos longos e cansativos. É um relato breve. Ele sempre tem um caráter fictício ou real, com um argumento fácil de entender, cujo objetivo é formativo ou lúdico. Ou ele vem para ensinar alguma coisa a você, formar algum conceito para a sua vida, ou mesmo mostrar ludicamente algum exemplo. A maioria dos contos, eles têm no seu finalzinho uma moral da história, né? Vocês podem ver que todos os contozinhos curtos, eles têm uma moral da história. Eles sempre vêm contar umas fábulas, que vêm contar e ensinar alguma coisa para você de uma forma lúdica. De um modo mais coloquial, ou seja, do dia a dia, também se fala cuento para se referir a uma mentira, excusa ou história inventada. Uma mentira, uma desculpa ou uma história inventada. No nosso dia a dia, a gente costuma falar, isso é conto, caiu no conto do vigário, ou seja, caiu na mentira, caiu na desculpa do fulano, ou isso aí é uma história que fulano contou, é um conto, não é real. Do mesmo modo, um conto é um enredo ou uma piada. O termo conto, ele vem do latim computus, que significa conta. Contar, do verbo contar, falar. Quais são as características que um conto tem? Os contos, eles são muito variados e eles têm muitos temas que dividem certas características comuns. Ele sempre vai tratar de várias coisas, de vários temas, mas com características, que quase que não sai, mas com características comuns, mesmo que ele não esteja falando de uma forma lúdica, mas ele vai ter uma característica que todos os outros tenham. O conto, ele sempre tem uma estrutura central vinculada a um protagonista. Os contos evitam as tramas múltiplas, porque se for uma trama múltipla, ou seja, várias histórias, não vai ser mais um conto e sim uma novela. Então, o conto, ele vai ter um protagonista, um personagem principal e toda a história acontece ao redor deste personagem ou deste protagonista. As ações são localizadas no tempo e espaço desde o início. Ele sempre, lá no início, ele já vai dizer onde está localizada, em que tempo e que espaço do tempo está localizada. Mas ele também pode dizer que ele pode dar um tempo não determinado, mas que este tempo seja um tempo passado.
quando tem na nossa história Era uma vez. Em espanhol, havia uma vez um rei que vivia em um castilho encantado. Olha aqui como eles já dizem que tempo e que espaço está localizada a minha história. Era uma vez um rei que vivia em um castelo encantado. Então, ele tem já na sua primeira frase o tempo, o espaço e o protagonista. Então, a gente já sabe que essa história vai falar acerca, esse conto está dizendo, está trazendo uma história sobre um rei que vivia em um castelo encantado há algum tempo atrás. Os contos, eles são fictícios. Por mais que eles estejam baseados em fatos reais, a sua narrativa aponta algo fantástico. Ele sempre vai falar de algo do nosso dia a dia, de algo do nosso cotidiano, ou de uma história que poderia ter sido acontecida, ou que pode ter acontecido, mas de uma forma fictícia. Ou seja, ele vai às vezes utilizar um personagem que é um rei, que é um sapo, que é uma cadeira falante, sempre ele vai trazer algo fantasioso, algo fantástico, algo mágico, para falar sobre algo do nosso dia a dia. E às vezes, mesmo algo que tenha acontecido, mas ele usa personagens fictícios. O que mais que tem de característica no conto? Cada ação desencadeia uma consequência. Cada coisa que o meu personagem faz vai ter uma consequência. Ele vai ser sempre progressivo. Tudo o que o meu personagem faz vai ter um fim. Sempre vai acontecer algo depois daquilo, que acontece depois outro e outro e outro. Sempre vai ter uma consequência. Os personagens principais devem resolver os problemas. Os personagens principais já trazem um problema no início, mas que sempre vai resolver. Ou superar esses momentos difíceis para poder alcançar o seu objetivo. Ele vai mostrar sempre que, por mais difícil que seja o seu problema de resolver, sempre vamos conseguir alcançar o objetivo. Existem um ou vários personagens-chave que são essenciais para que o protagonista possa superar suas provas ou consiga alcançar seus objetivos. Eu falei no início que nós não temos vários protagonistas, nós não temos várias histórias dentro de uma história. É apenas uma pessoa e uma história por vez. Só que esse protagonista, ele sempre vai precisar de um ou de vários personagens para poder acontecer o desenvolvimento da sua história. A fada, que ela às vezes vai ter ajuda, que vai ajudar a princesa, ou um animal que indica o caminho que o rei, ou que a princesa, ou que o esquilo, ou que alguém vai seguir, e assim sucessivamente. Sempre vai existir algum personagem-chave que vai aparecer na minha história para poder ajudar o meu personagem principal. Os contos sempre devem ser breves, eles não podem ser cansativos, porque senão perde o interesse. Eles são muito voltados para a criança também. Então, por esse motivo, um conto não pode ser muito grande, porque a criança perde o interesse com muita facilidade. Eles devem ser lidos do início ao fim como uma estrutura única. Eu não posso dizer assim, depois a gente tem a segunda parte. O conto sempre vai ter um início, um meio e um fim. Por ser narrações breves e com uma estrutura básica, não se lê em fragmentos, porque se você lê em fragmentos, em pedaços, em trechos, você vai perder o efeito que a história deveria ter ou gerar na pessoa que está lendo. Partes do conto, como eu falei agora, o conto ele tem começo, meio e fim, ou seja, começo, nudo e desenlace. Começo é o início da história, onde se apresentam os personagens e a situação em que
habitualmente se produz um desequilíbrio ou elemento de ruptura que desencadeia a trama. Então, o começo é lá onde vai começar tudo, né? Onde já tem a apresentação dos personagens, já tem a situação que está acontecendo, já mostra o meu problema, já mostra o que está acontecendo ali, que está evitando que o meu problema seja resolvido, e ali vai começar a trama, o desenvolvimento da minha história. Nudo ou meio é a parte central do relato, onde se planta o conflito da trama e os personagens levam às ações inesperadas. Começa ali todo desenvolver todos os problemas, toda a problemática da minha história no meio do meu conto. Desenlace é o final. Supõe que termine o relato, em ocasiões estabelecendo um equilíbrio inicial e concluindo com uma nova situação. Em fábulas, as histórias terminam com uma moraleja. O que é moraleja? É a minha moral da história. Então, sempre vai ser assim. O meu conto, ele vai iniciar mostrando a minha localização no espaço do tempo, minha localização no momento, quem é o meu personagem, quem são ali as pessoas que estão envolvidas no início da minha história, qual é o meu objetivo naquela história, o que vai acontecer e o que está acontecendo. Quando chegar lá no meio da minha história, no meio do meu conto, eu já vou encontrar problemas. E ao mesmo tempo que eu encontro problemas, é onde vai aparecer aqueles meus personagens que vão me auxiliar. Aqueles meus auxiliares, meus personagens que auxiliam o meu protagonista. Às vezes pode ser a fada que ajuda a princesa, pode ser um animal que ajuda o rei ou o príncipe a sair daquele momento que ele está perdido ali na floresta e vai mostrar o caminho, e assim sucessivamente. Nesse momento também é o momento ali que aparece nos contos o lobo mau, é onde aparece nos contos uma ponte que está quebrada, como é que eu vou fazer para sair dali? É onde aparece um buraco no meio da história, no meio do caminho, que meu personagem cai dentro, e assim sucessivamente. É o momento em que tem ali mais tensão na minha história. E no final, que é o desenlace, é o final da minha história, onde o meu personagem, o meu protagonista vai encontrar a sua forma de sair daquele problema e vai chegar ao final da sua história. Quando ele chega ao final dessa história, ele sempre vai trazer uma moral da história. Ele sempre vai trazer um conselho para você, leitor. Ele sempre vai mostrar para você que tudo aquilo que aconteceu poderia estar acontecendo na sua vida ou pode estar acontecendo na sua vida, só que daquilo você tira uma lição, né? Então, sempre a moral da história é uma lição, é algo que ele está mostrando ali e que mostra também que no final tudo dá certo. E quais são os tipos de conto? Os tipos de conto são popular e conto literário. Conto popular são aqueles contos, aquelas histórias, são as lendas, são contos populares. É o que vai contado de geração a geração. E quais são os contos literários? Contos literários eu já tenho as fábulas, as histórias de fadas, de princesas, de reis, de guerras, de castelos. Então, são aqueles contos literários que vão mostrar ali de uma forma mais lúdica, mais voltado para as crianças e para o infantil, certo? Eu trouxe para vocês um conto, uma fábula. Vamos ler a fábula de hoje? A fábula se chama La Rana que Queria Ser Autêntica. Eu vou ler para vocês em espanhol. A Rã que Queria Ser Autêntica, de Augusto Monterroso. E depois eu dou uma leve traduzida para que vocês possam entender do que se trata. Mas vamos começar a se acostumar com textos em espanhol. E ver também, na hora que eu traduzir para vocês, vocês vão ver que vocês entenderam sim a história, né? Só precisa prestar bastante atenção. Mas vamos lá.
Havia uma vez uma rana que queria ser uma rana autêntica e todos os dias se esforçava em ello. Al principio se comprou um espejo en el que se mirava largamente buscando sua ansiada autenticidade. Umas vezes parecia encontrá-la e outras não, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de estos y guardó el espejo en un baúl. Por fin, pensó que la última forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás le aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraba de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se la comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecia pollo. Então vamos lá, vamos traduzir esse textinho. Olha lá o início da minha fábula. Havia uma vez uma rana. Olha aí, já disse lá do início do meu conto. Era uma vez uma rã que queria ser uma rã autêntica. E todos os dias ela se esforçava para isso. No início, ela comprou um espelho em que se olhava longamente por várias horas, buscando ansiosamente a sua autenticidade. Ela buscava ver o que tinha de diferente nela, o que fazia ela ser única. Umas vezes ela parecia encontrar essa autenticidade, outras vezes não. De acordo com o humor de cada dia ou de cada hora, até que um dia ela se cansou e guardou o espelho em um baú. Por fim, ela pensou que a única forma de conhecer o seu próprio valor estava na opinião das pessoas. Então ela começou a pentear seus cabelos, a se vestir e a tirar a roupa quando ela não estava muito gostando daquele momento e que também não tinha outro recurso. Para saber se as outras pessoas aprovavam e reconheciam que ela era uma rã autêntica. Então ela ficava ali dependendo do olhar do outro para ver se estavam gostando ou não do que ela estava vestindo e de como ela estava se comportando. Um dia ela observou que as pessoas admiravam mais o quê? O seu corpo, e especialmente as suas pernas. As pessoas ficavam admiradas da perna daquela rãzinha. A partir desse momento, ela se dedicou a fazer agachamentos e saltos para ter umas pernas e um quadril bem maiores e melhores. E aí, quanto mais ela fazia, quanto mais ela se exercitava, mais as pessoas aplaudiam. E assim ela conseguia fazendo e se esforçando cada dia mais, disposta a qualquer coisa para alcançar o que ela considerava uma rã autêntica. Só que chegou um dia que deixaram arrancar as suas pernas. E as pessoas comeram as suas perninhas. E ela, todavia, alcançou o que ela realmente desejava. Ela ouviu com muita tristeza o que os outros diziam, que era uma boa rã. Alcançou o seu objetivo, mas de uma forma com que ela não estava esperando. No final ainda disseram que parecia frango. Olha que coisa mais triste, né? Qual a moral dessa história? A moral da história é que a gente deve ser autêntico por nós mesmos, que nós não devemos
ir atrás do que o outro pensa e do que o outro faz. Nós não devemos fazer nada para agradar a outra pessoa, e sim para nos agradar. Porque no final, o que importa é a nossa opinião e não a opinião dos outros. Valeu, galera? Então, um beijo para vocês e nós nos vemos na próxima aula. Hasta pronto, meus amores.